Olá, estudantes do 7º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre datas em inglês. Então, vamos lá? Você lembra os meses do ano em inglês? E como falar as datas? Você sabe? Você lembra? Bom, sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, digitar o seu login e a sua senha, acessar o nível 2, unidade 1, lição 4 e o vocabulário meses do ano. E é muito importante que você realize as atividades caso você não tenha feito ainda. E se você já fez, você sabe que você pode refazê-las sempre que você quiser. Então a gente tem aqui os meses do ano para vocês relembrarem. Ó, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November e December. E aí, ao falar sobre um evento que acontecerá em um mês específico, a gente usa antes do mês a preposição in. My birthday is in March. O meu aniversário é em março. Estou falando de um mês específico, uso a preposição in antes do mês. E agora, para falar das datas. As datas em inglês são diferentes um pouco do português. A gente usa os números cardinais e em inglês a gente usa os números ordinais, que são aqueles números que indicam ordem. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui como são os números ordinais para então a gente conseguir escrever as datas em inglês. Então, a gente tem aqui o número cardinal e o número ordinal correspondente a ele, tá? Então, number 1 no ordinal fica first, 2 second, 3 third, 4 fourth, 5 fifth, 6 sixth, 7 seventh, 8 eighth, 9 ninth, 10 tenth, 11 eleventh, 12 twelfth e 13 13th, 14 14th, e 15, 15th, 16, 16th, 17, 17th, 18, 18th, 19, 19th, 20, 20th. Então, vocês perceberam que a maioria deles termina com TH, exceto, né, os primeiros aqui, one, que é o first, second e third. Os demais todos terminam com TH. E do 20 para frente, a gente adiciona um número ordinal somente de 1 a 10. Então, no caso do 22, eu vou usar 20 seconds. Só o número 2 é que vai para o número ordinal. No caso do 30, 30, a gente usa 30th. No 31, 31st. Tá? Então, sempre o segundo ali, do 1 ao 10, é que a gente vai colocar no número ordinal. Esses números, eles podem ser abreviados e nas datas a gente vai usar ele abreviado. O first a gente usa o 1 e as duas últimas letras, no caso o ST, o second o ND, depois do 2, e o third o RD. O 14 com o TH ali no final, porque termina com TH, e quando for, por exemplo, 31, 31st, a gente coloca o ST, porque a gente vai abreviar apenas o número ordinal de 1 a 10, que no caso ali é 1 first. E quando a gente for falar sobre as datas, existem diversas maneiras de falar sobre as datas. Nos Estados Unidos, eles falam primeiro o mês e depois o dia, tá? Então fica July 2nd, February 10th, October 21st. Sempre o mês e depois o dia com o número ordinal, tá? E no Reino Unido, as pessoas dizem as datas usando the e of. Vamos ver o exemplo? Ó. The 31st of January, que é o dia 31 de janeiro. Então, usa o the, usa também o número ordinal of e aí o mês. E com datas específicas, a gente usa a preposição on, certo? Antes da data. E a gente vai falar da variação linguística. Viram que eu disse a diferença da data no Reino Unido e nos Estados Unidos? Então, isso são variações linguísticas, que são as mudanças que a língua apresenta devido à sua capacidade de se transformar e de se adaptar. E o uso faz a regra, e os falantes usam a língua de modo a suprir suas necessidades comunicativas, adaptando-as conforme as suas intenções e necessidade. Então, a língua é algo que muda, né? Por causa da necessidade dos falantes, certo? Bom, gente, nesse vídeo nós falamos sobre datas em inglês. Espero que tenham gostado. Bye, bye!